play. Bora, bora lá. Tá gravando? Então vamos lá, gente. Boa tarde. Bora, vamos ver a nossa segunda, né? A nosso segundo simulado, tá bom? Trouxemos hoje 50 questões, ok? Nós vamos começar por uma lei. Pega aí a tua caneta, né? Teu lápis. A tua lei, quem trouxe a lei, tá? Peguem a lei, quem trouxe o cadernão, tá? Eu sempre peço que vocês tragam o cadernão de vocês, porque é uma aula, né, cara? Isso é uma aula valendo, né? Tá certo? Então, localize aí onde é que está essa lei. É a lei... É a lei 12.846, tá? 12.846 é uma lei que fala da responsabilização administrativa e civil da pessoa jurídica. É chamada anticorrupção, não é isso? Acharam aí no material de vocês? Não sei onde está, tá? O pessoal... Tem gente... mas tem gente do Hertz aqui, tem gente do Exemplo, tem gente que não é de lugar nenhum, né? Está estudando assim, tá certo? Sem nenhum curso, e aí... Ok, acharam aí? A lei? Certo. Então, olha só, essa lei, ela vai falar do seguinte, da responsabilidade administrativa e civil da pessoa jurídica, certo? Não sei por que toda vez que eu estou dando aula dessa lei, eu lembro, sabe de quem? Da Odebrecht. Não sei por quê. Né? Por que será que eu lembro da Odebrecht, né? Ok? Da história da Lava Jato, da Odebrecht. É por aí, tá? É por aí. Essa lei, ela vai falar exatamente dessas histórias aí. É por aí. Tá certo? E ela fala, tu presta atenção, que ela fala da responsabilidade administrativa e civil. Não fala da responsabilidade penal. Não fala da responsabilidade penal. Aí tu vai perguntar, por que, professor? Ora, gente, se ele está falando da pessoa jurídica, pode prender a empresa? Como é que tu vai prender a empresa? Para pensar. Tem sentido tu falar, vai prender a empresa. Pode prender quem? Os donos da empresa. Tá legal? Tá? Mas aqui ele está falando da pessoa jurídica. E aí tu tens que pensar em quem? Na empresa. Entendeu? É nisso que tu tens que pensar. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pega a lei, pega uma questão de prova, a gente tem alguma coisa para se segurar. Tem que ter alguma coisa para se segurar, para lembrar a prova, para a questão. Tá bom? Então, uma boa ideia é tu lembrar da Odebrecht. Tá legal? Tá? Tu lembrar da Odebrecht. Bem, essa lei, o que foi que eu mais vi nessa lei? Essa história de leniência. Essa história de leniência. Tá? Eu vou mostrar aqui o artigo, tá? Que fala exatamente dessa leniência. Então, eles quando fala-se dessa lei, eles cobram muito essa história de leniência. Né? Quando a gente está falando da pessoa física, tá? Quando a gente fala da pessoa física que foi presa, a gente fala no X9. O que é o X9? Hein, gente? É o dedo duro. O X9 é o dedo duro. Né? E aquele que vai entregar os companheiros.
tá? Mas isso na pessoa física. Quando a gente fala da pessoa jurídica, como é que a gente chama o X9? Leniência. Deu para entender? Então, a leniência é o X9 da pessoa jurídica, tá? Ele vai entregar toda a galera. Deu para entender? Isso chama-se leniência, tá? Deu para entender essa história de leniência? Eu tô indo buscar os fundamentos assim, bem tranquilos, bem rasteiros, para te poder entender essa viagem aqui, tá? Eu sei que tu não é da área, né? Aí, a ideia é trazer essas fundamentações de uma maneira bem simples, tá legal? Mas eu acho que deu para entender a história da leniência, né? Então, o cara, a empresa, tá? A empresa cometeu, tá? Um ato ilícito, tá certo? E fez um acordo de leniência, tá? Fez um acordo de leniência, tá certo? Que é para entregar todo mundo, para entregar. Quem participou, quem não participou, de que forma participou daquele ato ilícito, tá certo? Bem, aí ele diz o seguinte, então vamos lá, entendeu a leniência, né? Então ele diz o seguinte, ele quer o que é correto? Aqui é correto. O mesmo no caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica não ficará impedida de celebrar novo acordo a qualquer tempo. Então, ele fez um acordo de leniência, tá certo? Essa empresa estava sendo processada, fez um acordo de leniência, ok? E ele está afirmando aqui que essa pessoa jurídica não ficará impedida de celebrar um novo acordo a qualquer tempo. Pode fazer um novo acordo? Certo ou errado? Errado, tá? Mesmo no caso de descumprimento de acordo, a pessoa jurídica não ficará impedida de celebrar um novo acordo a qualquer tempo, durante 3 anos. Tá certo? Então, ela descumpriu o acordo, tá? Mas ela pode, a qualquer tempo, fazer um novo acordo de leniência. Tá certo? Lembra que a ideia do acordo de leniência, tá? É facilitar a investigação nesse processo. Quem participou desse ilícito, de que forma participou, tá? Vamos pensar na empresa, tá? A pessoa jurídica é empresa, tá certo? Eu sei que é muito complicado a gente pensar em empresa e não pensar em quem? Os donos da empresa, os diretores da empresa, não é isso? Tá? Mas é lógico, tá? É lógico, porque quando a gente fala empresa, essa empresa tem quem? Tem diretores, tem presidente. E é lógico que são eles que estão diretamente envolvidos, claro, né? Tá certo? É claro que a empresa, aquele prédio, não vai cometer nenhum ilícito, né? A empresa, o prédio, a empresa, é representada pelos seus diretores, pelos seus donos, pelos seus presidentes. Então, quando a gente fala a pessoa jurídica fazer acordo, é claro que é quem que fez o acordo? Os representantes da empresa. Tá claro isso, né, gente? Pelo amor de Deus, tá claro isso, tá? Então, é eles. Então, aqui, ó, mesmo no caso de descumprimento do acordo de leniência, eles descumpriram. Então, é feito um acordo, eles descumpriram. A pessoa jurídica não ficará impedida de celebrar a terra errada. Mesmo no caso de acordo de leniência, a pessoa jurídica não ficará impedida de celebrar um novo acordo a qualquer tempo, durante 3 anos. Tá certo? Então, pode fazer um novo acordo, mas tem um período de 3 anos. Entendeste aqui, né? Tá. Poderá ser celebrado, a pessoa jurídica que colabore com as investigações, poderá ser celebrado com a pessoa jurídica que colabore com as investigações, desde que dessa colaboração resulte, dentre outras consequências, a condenação dos demais envolvidos na infração, certo ou errado? Já entendeste do que trata essa leniência, né? Então, poderá ser celebrado com a pessoa jurídica que colabore com as investigações, né? Desde que dessa colaboração resulte, dentre outras consequências, a condenação dos demais envolvidos na infração,
É esse que é o objetivo, tá certo? O que você acha? Será que tá certo isso? Olha, não é a condenação, é a identificação. Tá certo? Então, anota, por gentileza, já um artigo importante aí, o artigo 16. O artigo 16, tá? Então, coloca aí, né? Essa lei, o artigo 16 é um dos artigos que é bastante cobrado na prova de concurso. Tá certo? Então, olha só o que ele diz no artigo 16. Durante ser celebrado com a pessoa jurídica que colabore com as investigações, desde que dessa colaboração resulte, dentre outras consequências, a condenação dos demais envolvidos na infração. A identificação dos envolvidos na infração quando couber, a obtenção célere das informações e documentos que comprovem o ilícito sobre a apuração. Então, esses é que são os objetivos. Ele quer a correta, é? É a correta? Tá. Vamos lá. A proposta de acordo de leniência somente tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo nos interesses da investigação e do processo administrativo. O que ele está falando aqui é o seguinte: se tornará pública, porque assim, todo ato administrativo, tá? Ele tem que ser público, tá certo? Então, a administração pública, ela tem que dar publicidade dos seus atos. Tá legal? Agora, o que ele está falando aqui? Que esse acordo de leniência vai se tornar público após ser feito o acordo. Aí ele diz, salvo, né? Não, isso não vai acontecer, essa publicação, no interesse das investigações e do processo administrativo. Ou seja, ele está dizendo que esse acordo não ficará público, né, para proteger a investigação. Porque vocês já viram algumas situações, isso acontece muito no seguinte, tá? Você deve ter visto alguma reportagem, e aí a repórter diz, não, isso aqui corre em segredo de justiça. Já viram isso? Né? Não pode dizer o nome das pessoas porque corre em segredo de justiça. Já viram isso? Né? Então, quando corre em segredo de justiça, aquilo não pode ser publicado. Deu para entender? É isso que ele está falando aqui. Então, para não atrapalhar as investigações, tá? Esse acordo não vai ser publicado no interesse da investigação e do processo administrativo. O que você acha? Está certo isso? Hein? Está certo. Tá? Esse é item correto. Tá? Letra C. Letra C. A letra D, então vamos lá. A letra D diz o seguinte: esse acordo, quando alcançar os resultados efetivos, isentará a pessoa jurídica da obrigação de reparar o dano causado. Então, ele faz o acordo, tá? Aquela empresa cometeu um ilícito administrativo, tá? O que tu tens que ter em mente é o seguinte: é uma pessoa jurídica, é uma empresa, tá certo? Que comete algum ilícito contra quem? Contra a administração pública. É isso que essa lei vai falar, tá certo? É uma empresa pública que cometeu ilícito contra a administração pública. Tá certo? Como é que era a história lá do Odebrecht? Odebrecht. Vocês lembram a história do Odebrecht? Sim ou não? Hein? Como é que rola? Como é que contam a história do Odebrecht? Né? Você sabe que a Odebrecht era uma construtora, né? Era uma construtora, e essa construtora, segundo as más línguas, fez um acordo, né, com alguns entes da administração pública, da seguinte forma: olha, eu te dou um sítio em Atibaia, eu te dou um triplex, em contrapartida, você vai escolher a minha empresa para fazer determinadas construções. Essa era a história da Odebrecht.
Essa era a história da Lava Jato. Essa era a história da Lava Jato. Entenderam? E aí o que aconteceu? Fizeram um processo, descobriram que o Odebrecht agia de uma forma ilícita com a administração pública. É isso. É isso. Né? Essa empresa, ela vai e faz um acordo, aí está sendo responsabilizada. Tá? Essa empresa, por quê? Como é que funciona? Funciona da seguinte forma. Se a administração pública ela quer construir algo, quer construir uma estrada, ela tem que fazer através de processo de licitação. Nesse processo de licitação, tem que dar oportunidade a todos, essa oportunidade tem que ser igual. Não pode nenhuma delas ser, de alguma forma, favorecida. Se isso acontecer, isso vai causar o quê? Um ilícito. Um ilícito. E aí o que acontece? Essa empresa vai responder judicialmente, que é o que fala essa lei, que é a lei anticorrupção. Deu para entender? Só para vocês entenderem do que se trata essa lei. Então, essa lei ela vai tratar exatamente disso. Essa lei ela vai tratar exatamente disso. Tá certo? Então, o que a gente tem que pensar? Olha só. Essa empresa, ela fez um acordo. Tá legal? Fez um acordo, ela está sendo investigada com relação ao ilícito que ela fez com a administração pública, ela está sendo investigada. Aí ela faz um acordo de leniência. Nesse acordo de leniência, ela tem que dizer o quê? Ela tem que dizer as pessoas que estão envolvidas, tá? Tanto da administração pública e aquelas que não são da administração pública, para serem o quê? Para serem responsabilizadas. Deu para entender, gente? Então, é isso que essa lei vai falar, tá? E é isso que esse acordo vai falar. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse acordo, quando alcançar resultados efetivos, vai isentar a pessoa jurídica de reparar o dano causado? Será que essa pessoa jurídica ela vai ter que devolver o dinheiro público? Ou não? Isso aqui, então, está o quê? Está errado, a gente já sabe, está errado. A resposta é a letra C. Está errado. Essa pessoa jurídica não será isenta da obrigação de reparar o dano. Então, a pessoa jurídica, ela vai ter que devolver. Teve uma história, esqueci agora o nome do juiz, Nicolau, não era Nicolau? Aquele de São Paulo, que fez um acordo com uma empresa para construir um tribunal em São Paulo, sabe? Lembra dessa história? Vocês não lembram, né? É porque talvez não seja da área de vocês, e aí vocês não se atinam para essas coisas, né? Mas tem que ficar ligado. Então, olha só. Ele era presidente do tribunal e fez um acordo com uma empresa, tá? Com uma empresa para construir um tribunal em São Paulo, tá? Descobriram, ele foi preso e essa empresa foi responsabilizada administrativamente. E essa empresa, ela teve que fazer o que com o dinheiro? Teve que devolver o dinheiro. Deu para entender, gente? Então, é isso que eles estão falando aqui. É isso que eles estão falando aqui. Dessa responsabilização, tá? Então, essa empresa, o fato dela ser responsabilizada, tá? Não significa que ela não tem que devolver o dinheiro. Vai ter que devolver o dinheiro. Porque lembra o seguinte, esse dinheiro, de quem é esse dinheiro? É nosso. Esse dinheiro é um dinheiro público, é um dinheiro nosso. Tá certo? Deu para entender essa questão B aqui? Por que está errada? E a letra E. Os efeitos de acordo de leniência serão estendidos à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico, desde que firmem o acordo separadamente. Bem, a gente já sabe que está errada a questão. Tá? A gente já sabe que está errada a questão. O que está errado? Não é separadamente, é em conjunto. É em conjunto. Vamos entender isso.
Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, desde que firmem o acordo em conjunto. O que são pessoas jurídicas que fazem parte do mesmo grupo econômico? Isso me lembra, talvez alguns de vocês devem lembrar, quando meu primeiro emprego na minha vida, né, foi no Grupo Belalto. Alguém lembra do Grupo Belalto? Eram 32 empresas. Era um grupo econômico de 32. Já pensaste? Será que o cara tinha dinheiro? O cara construiu, tu não tem noção, 32 empresas. Era o Grupo Belalto. Era o Grupo Belalto. Tá certo? Se eu não me engano, o líder, ele tem um grupo, né? Grupo líder. Não é assim que chamam, grupo líder. Então, quando ele fala grupo líder, é porque deve ter outras empresas que fazem parte do mesmo grupo. Tá certo? Então, imagina que o supermercado líder fez uma bronca, está respondendo uma bronca, fez um acordo de leniência. Então, é isso que ele está falando aqui. As outras empresas que fazem parte do mesmo grupo, tá certo? Elas podem ser responsabilizadas, serão estendida, este acordo, tá? Desde que afirmem o acordo em conjunto, tá? Desde que esteja lá no acordo dizendo que todas as empresas do grupo, tá certo? Estão dentro do acordo de leniência. Tá certo, gente? Então, o erro está aqui. Grifou onde é que está o erro? Não é separadamente, é em conjunto. É em conjunto. Tá bom? Então, a primeira aí é letra C. Vamos lá. Oi. Tá. A letra A. A letra A e a letra B são os artigos 16, né? São os artigos 16. Sendo que a letra A é o parágrafo 8º, mas é o artigo 16 que eu falei para vocês que dessa lei, ela é muito importante, esse artigo 16, tá? Que ele vai falar exatamente desse acordo de leniência, fala da investigação, tá bom? Fala da investigação aí. Ok? Tá. Bem, então tu já sabes o que é leniência, tu já sabes do que essa lei trata. Então vamos lá. Aí fica muito mais fácil da gente fazer a segunda questão, tá? Então vou dar uma olhada na segunda questão aí. O que você acha? Ele quer a correta na segunda, é? É isso? Isenta a pessoa jurídica das multas e sanções previstas na lei. Ó, as pessoas jurídicas, nós vimos aqui que elas são, cadê? Elas têm elas vão responder. Cadê aquela que fala? Vão reparar o dano, tá? Essa pessoa jurídica, ela tem que reparar o dano, tá certo? Tudo aquilo que ela tirou nosso dinheiro público, ela vai ter que devolver e ela vai ter que pagar multa. Ela vai ter que pagar multa, tá certo? Então, essa pessoa jurídica, ela vai ter que devolver o dinheiro e vai ter que pagar multa, tá bom? Então, o que está errado aqui é dizendo que ela está isenta da multa. Não está isenta da multa, ela vai ter que pagar a multa, tá? Não permite a extensão dos seus efeitos à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico, hein? Permite, né? Desde que esse acordo seja firmado em conjunto. Vocês percebem, tá? Que as questões elas vão girar em torno sempre do mesmo assunto. É isso que eu quero que tu percebas, tá? Eles perguntam sempre a mesma coisa de uma forma diferente, tá? A letra C. Importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado, ainda que a proposta do acordo seja reiterada, rejeitada? Não. Mesmo que seja rejeitada.
não interrompe o prazo prescricional do ato ilícito previsto na lei, interrompe. O que é prescrição? A prescrição é a perda do prazo. É a perda do prazo. Tá certo? Uma vez feito o acordo, tá? Essa prescrição ela é suspensa. Tá? Por que isso? Por que isso? Eu falo contigo isso quando eu estou dando ECA para ti, né? Vou te dar um exemplo lá que a gente vê do ECA. Aí eu digo para ti, o moleque cometeu um ato infracional, ele tinha 17 anos, né? Se ele for encontrado com 22 anos, ele ainda vai responder por esse ato infracional? Não, porque o crime prescreveu. O que é prescrever? Passou-se o tempo dele ser responsabilizado. Entendeu? Você já deve ter ouvido muito falar isso. Ah, fulano foi condenado, mas o crime prescreveu. Significa na prática o quê? Que ele não pode mais ser responsabilizado, porque ele não foi responsabilizado dentro do prazo. Então, tem um prazo? Tem. Ele tem que ser responsabilizado dentro desse prazo. Deu para entender, gente? Então, a prescrição é isso. Tá? Quando é feito o acordo, quando se faz o acordo, esse prazo prescricional, ele é suspenso. Entendeu? Ele é suspenso. Tá? Para quê? Para que exatamente não ocorra essa perda do prazo. Deu para entender o que está errado aqui? Tá? E a certa é a letra. O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica de obrigação de reparar integralmente o dano causado. Tá? Você percebe? Isso aqui a gente já tinha falado. 2, está aqui o gabarito, tá? Está aqui o gabarito, letra E. Tá legal? Ok? Então, tu percebes que essa história dessa lei de leniência é o que eles mais cobram, e aí você percebe que vai ser sempre em torno do mesmo assunto, tá bom? Vamos lá, dá uma olhada agora. Agora tu já deu para te ter uma noção dessa lei. Dá uma olhada aqui. A lei, a realização de acordos de leniência para a jurídica de... O que ela vai ser isenta? Dá uma olhada aqui. Fez um acordo de leniência. O que ela vai ser isenta? Ela vai pagar a multa? Vai pagar a multa? Vai. A gente já aprendeu. Vai pagar a multa. Indenização? Vai pagar a indenização? Vai. Vai perder os bens? E aí? Letra C, olha. Tá? Olha para cá, artigo 5. Né? A multa, olha. Vai pagar a multa, olha aqui. Valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício paga a multa. E olha, publicação extraordinária da decisão condenatória. Tá? É a letra C. Tá certo? Publicar. Ela não vai publicar, tá? Não vai publicar extraordinariamente a decisão condenatória. O que é publicar? É tornar público. Tornar público. Tá? Então, quando ela faz o acordo, ela não precisa publicar que ela, tá, está envolvida. Ela não precisa publicar. Tá? Ok? Bem, então olha só, gente. Essa terceira questão aqui, ele diz o seguinte, né? A dúvida da colega era o seguinte, presta atenção. Aqui no artigo 6º, diz o seguinte: na esfera administrativa,
serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis por ato lesivo e prejudicial à lei as seguintes sanções. Então, isso aqui são as sanções, tá, que estão previstas às empresas que foram responsabilizadas. Tá certo? Aí, a dúvida da colega era o seguinte, professor, mas aqui ele está dizendo as sanções que essa empresa vai ter que cumprir. Só que lá no artigo 16, tá? Eu não coloquei aqui. Depois tu dá uma olhada, tá? Artigo 16, anota aí. Parágrafo 2º, anota aí. Lá no artigo 16, parágrafo 2º, é onde essa lei vai dizer que aqueles que fizeram acordo de leniência estarão isentos dessa publicação, tá? Estão isentos dessa publicação, e essa multa aqui é 2/3, no máximo, não é isso? Então, o máximo, aqui, ó, o máximo de 2/3. Não que eles estejam isentos. Não que eles estejam isentos, tá? Então, essa multa aqui vai ser no máximo 2/3, tá? Do faturamento bruto. Tá legal? Agora, ele vai ficar isento dessa publicação. Tá? Tá certo? Tá? Beleza? Então, é a letra C.